Obrigado a todos os presentes que estão aqui. É um prazer estar aqui na UENF pela primeira vez. Também agradecer a Vânia que não pôde estar aqui. E como também disse aqui a Juliana, né, eu tenho ao longo do tempo trabalhado sobre as temáticas das culturas juvenis, das culturas urbanas, das expressões artísticas, tanto em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, como no Rio de Janeiro, né? E nesse caso, principalmente no âmbito da minha tese de doutoramento, que foi feito entre a UFRJ e o ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, que foi sobre os dançarinos de breakdance das favelas da Maré. E nessa chave um pouco, né, das expressões artísticas da juventude da periferia e tudo mais, eu mais recentemente tenho, digamos, entrado um pouco na perspectiva de pensar as políticas públicas, né, as políticas públicas direcionadas a essa juventude, digamos, que vive em bairros precarizados, essa juventude que é tão estigmatizada, nessa chave da política pública em Lisboa, né? E, portanto, o que eu vim aqui, e a ideia de hoje é trazer, é falar um pouco sobre duas políticas públicas que estão a acontecer lá, digamos, em Lisboa, né? Uma delas é o programa Escolhas, que é a principal política pública direcionada à juventude, digamos, dos bairros precarizados de Lisboa, a juventude, digamos, em risco, né? E também, digamos, um programa municipal que ocorre numa das cidades ao lado de Lisboa, que se chama Loures, e que passou a fazer, digamos, arte urbana num bairro da periferia, vizinho a Lisboa, chamada Quinta do Mocho. Né? E tenho já há 2 anos fazendo trabalho de campo, etnografia, sobre essas visitas guiadas e os usos da arte urbana nesse bairro também para pensar um pouco, né, essa questão da participação, né, a participação dos jovens e também dos moradores, né? Isso para mim, e pensar, né, principalmente essa questão dos limites, né, da economia, da cultura, como meio de contornar os processos de segregação, de estigmatização, tem sido também muito interessante para ver até que ponto essas políticas, os jovens, né, muitas vezes têm restrições na forma como as suas opiniões, a forma como a sua participação é mediada, né, pelo Estado. Bom, indo mais do princípio, né, e acho que muitos de nós, né, já há algum tempo que já vários pesquisadores têm vindo a fazer, que é, digamos, pensar a juventude, né, a juventude desfavorecida ou das periferias a partir, digamos, das suas expressões artísticas, tendo em conta que cada vez mais, principalmente a partir das décadas de 80, ela tem extrapolado os limites, os espaços de consagração das elites, né? Se anteriormente a juventude desfavorecida, periférica, ela era praticamente invisibilizada, cada vez mais, digamos, ela se torna mais pertinente para pensar as inovações musicais, as inovações estéticas e performativas, né? Basta percebermos, por exemplo, como tanto em Lisboa como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, há toda uma explosão, né, de cruz, de coletivos culturais da periferia, seja fazendo rap, seja fazendo músicas como no caso de Lisboa, ligada ao kuduro ou afro house, ou saraus de poesia, né? E portanto a gente vê, né, que como essa juventude tem forjado inovadores circuitos de sociabilidade, produção e consumo, né, nessa temática, nessa área tanto artística como cultural, quando ela se coloca, ela cria, digamos, novas subjetividades e novos olhares sobre si própria, muitas vezes contrapondo aos discursos estigmatizadores, aos discursos que os veem apenas, né, sobre a chave da leitura, né, da criminalidade, da carência, e, portanto, as expressões artísticas e culturais, elas se tornam muito importantes para esses jovens, digamos, pensarem a si próprios e disputarem um espaço, digamos, na sociedade, né? Nesse caso na sociedade portuguesa, mas também na sociedade brasileira. E a partir, né, e a gente vê como muitas vezes essas expressões artístico-culturais, elas também são despoletadoras
né, de novas posturas e formas de participação política, né? E, portanto, muitas das entrevistas que eu fiz com muitos desses artistas ou desses jovens, né, que fazem rap, que dançam breakdance, muitas vezes eles também passam, digamos, a ter uma participação mais ativa também do ponto de vista da organização dos bairros onde vivem e, digamos, a partir da arte, eles passam a ter formas também de engajamentos políticos e com, digamos, consequências, né, nessa perspectiva da conscientização, né, como a arte, muitas vezes ela despoleta um olhar sobre si próprio e muitas vezes um olhar crítico, né, sobre a sociedade e sobre as formas de dominação que, digamos, essa juventude vivencia. E a gente vê também, né, que apesar, né, dos anos 80 ela ser um grande, digamos, haver um grande, quando de certa forma começa, né, o boom desses coletivos, principalmente nesse caso da juventude da periferia através do rap ou do hip hop, do hip hop, se formos olhar para trás, e o caso brasileiro é bastante exemplar disso, a juventude, antes disso, era algo, digamos, que era um privilégio das elites ou da classe média, e, portanto, a juventude também, numa perspectiva, era um privilégio dos jovens universitários, né? A gente vê, digamos, na própria bibliografia como, digamos, a juventude passa a ser, em geral, tematizada, muito também nessa perspectiva da juventude consciente, militante, lutadora, ligada, digamos, aos universitários. E, portanto, a juventude das classes desfavorecidas, as classes baixas, ela praticamente não existia e não era tematizada, né? Ela justamente passa a ser tematizada, principalmente nessa relação com a violência urbana, né? E com os territórios à margem, com a questão das favelas, da periferia, com a criminalidade, com o tráfico de drogas. E, portanto, há uma grande se há uma primeira fase de uma enorme invisibilidade desses jovens, que nem eram considerados jovens, né, e muitos eram vistos até nessa chave, digamos, né, da minoridade, do menor que era internado, digamos, nas FEBEMs, etc. Ela ganha visibilidade a partir desse discurso fortemente criminalizador. E no caso, e há muitos paralelos, a gente sabe, né, entre Portugal e o Brasil, né, e a gente sabe, né, do racismo, da racialização do crime e do território à margem também, como associado a essa juventude, digamos, vistas, né, como um quase bandido, etc. No caso de Portugal, esse discurso é muito voltado para os filhos dos imigrantes africanos, né, e também ligado também à ideia dos bairros de realojamento ou os bairros de autoconstrução, que seriam, digamos, um pouco as nossas favelas. E não por acaso, essa juventude ela passa a ser tema, digamos, de discussão na sociedade portuguesa, essa juventude pobre, periférica, ligada, digamos, a essa ideia, digamos, do crime e da violência, a partir do termo segunda geração. Portanto, essa juventude negra, nascida em Portugal ou crescida em Portugal, ela é vista como e tematizada nos meios de comunicação e também pelas próprias instituições como segunda geração de imigrantes. E não é algo exclusivo de Portugal, é na Europa toda, como esses filhos de imigrantes, que muitas vezes nascem, nesse caso em Portugal, que não têm direito à nacionalidade portuguesa, eles são sempre, digamos, vistos como o outro. E, portanto, são a segunda geração de imigrantes, são a terceira geração de imigrantes, nunca são vistos como, por exemplo, nesse caso, portugueses negros, portugueses, digamos, filhos de imigrantes. E é nessa perspectiva que essa visibilidade, digamos, ocorre nessa juventude periférica em Portugal, principalmente em Lisboa, né? Nessa chave, por um lado, segunda geração de imigrantes, que é, entre parênteses, né, jovens, filhos de imigrantes africanos, jovens negros. Por outro lado, também ligado aos bairros sociais, que são os tais bairros de realojamento, e
supostamente ligado aos gangues, né? Então, se você, muitas vezes, basta ter 5 jovens negros na rua e há supostamente uma confusão, não, tem aqui alguns jovens que são ligados aos chamados gangues. Então, se aqui, em grande parte, né, essa juventude negra, periférica, né, é ligada aos espaços da favela e aos comandos, né, às facções, lá em Lisboa, a chave já é, digamos, as supostas gangues, quando, digamos, diferente do que acontece aqui no Brasil, não há, digamos, gangues nenhumas em Portugal, e não há nenhum, digamos, diferente daqui, a própria violência ela é muito residual e nem se chega aos calcanhares, digamos, do que ocorre, né, efetivamente aqui, né, no Brasil ou no Rio de Janeiro em particular. E a gente pode ver, por exemplo, nessa matéria, digamos, de jornal, que é um jornal conceituado, do Diário de Notícias, né, não sei se está muito visível, mas o título dessa matéria era Principais Bairros Problemáticos de Lisboa e Porto. E a imagem que vemos é a imagem da área metropolitana de Lisboa, em que aparece, digamos, um grafismo de explosão dos chamados bairros problemáticos, que são Quinta da Princesa, Cova da Moura, Bela Vista, Quinta do Mocho, Quinta da Fonte, que são bairros em que a maior parte da sua população é, digamos, negra, vinda das antigas colônias africanas portuguesas em África, no caso, né, pessoas vindas de Cabo Verde, da Angola, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, e claro, depois os seus filhos e jovens já nascidos em Portugal. Portanto, toda a matéria, ela, digamos, de certa forma, ela responsabiliza, né, e isso é um exemplo, eu poderia dar muitos outros mais, há uma responsabilização depois da violência urbana que ocorre em Lisboa, né, uma culpabilização dessa violência a essa juventude e a esses bairros. E, portanto, nós vemos essa racialização do crime da periferia nessas imagens, né, dos bairros sociais e autoconstruídos, essa ideia, né, dos imigrantes ou dos seus filhos, chamados segunda geração, né, que em grande parte tem a origem africana, essa juventude e essa ideia, né, dos gangues. Portanto, é uma equação pobreza, negritude, violência e bairros no modo de se conceber e de se entender, né, a violência em Portugal. E, diga-se, né, Portugal é um dos países mais seguros do mundo, né? Se formos ver em termos do índice, por exemplo, da taxa de homicídio por 100 mil habitantes, por exemplo, nem chega a 1, é 0,2, 0,3, é um índice muito, muito pequeno, né? Quando, por exemplo, aqui acho que está por volta entre 30 e 40, dependendo dos locais. E, portanto, como eu estava falando desde o início, né, tanto no Brasil, mas em Portugal também, né, a partir dos anos 80, principalmente 90 e 2000, as expressões artísticas dessa juventude periférica, no caso em Portugal, negra, mas não só, também branca, portuguesa, elas passaram a ganhar cada vez mais projeção. Uma projeção para desmontar os estereótipos, para, digamos, subverter os estigmas desses bairros. E a gente pode ver muitas vezes, né, por exemplo, no rap isso é muito comum, né, os discursos como muitas vezes aqueles bairros, como é o caso da Cova da Moura, ou o caso da Quinta do Mocho, esses jovens, a partir das suas músicas, eles passam, né, a dizer, não, esse bairro tem vida, esse bairro acontece isso, esse bairro, digamos, é bonito, é um bairro interessante, é um bairro, digamos, que tem problemas, mas quem nasce neles, digamos, tem uma história de vida, porque as pessoas depois estão umas pelas outras. Há toda uma subversão e, ao mesmo tempo, toda uma criação musical, estética, né, que ocorre, que faz com que cada vez mais essas expressões artísticas passam a extrapolar esses territórios de vivência e passam a ganhar cada vez mais visibilidade. E isso, digamos, principalmente a partir, né, do século XXI, digamos assim, com as novas tecnologias,
isso, digamos, ganha um peso, né, um poder de multiplicação e intensidade muito forte. E é a partir daí, né, e dessa crescente visibilidade dessas práticas artísticas que, digamos, o próprio Estado passou a tomar em atenção e essas práticas artísticas deixou de ser ignorada pelo Estado, tornando-se objeto de intervenção prioritária de muitas dessas políticas públicas, né? Isso tanto em Portugal como no Brasil. E nós vemos então que cada vez mais há políticas públicas, né? No caso em Portugal, como é o programa Escolhas, como é a questão, digamos, do Ubuntu, ou desses grafites, desses murais urbanos na periferia, que seguindo as orientações internacionais da Unesco, que a partir dos anos 90 passam a incentivar as políticas públicas a terem atenção, por um lado, não só essas práticas artísticas, essas expressões artísticas feitas pelos jovens, né, dos bairros precarizados, da periferia, mas passaram também a fomentar que esses jovens passassem, digamos, a serem mediadores entre os locais onde essas políticas públicas são aplicadas e o próprio Estado. Portanto, nós vemos cada vez mais, digamos, um incentivo para que esses jovens participem ativamente na, digamos, aplicação dessas políticas públicas direcionadas a eles próprios, a essa juventude periférica. Num contexto em que cada vez mais a cultura e a arte ganha uma proeminência nessa ideia de resolução dos problemas sociais. E, portanto, como diz o George Yulitz, é uma perspectiva utilitarista da cultura como recurso, e nesse caso, como recurso na resolução dos problemas urbanos, na gestão das desigualdades e numa ordem, né, muito desigual, né, que é a ordem neoliberal que nós vivemos. E, portanto, eu vou trabalhar mais nessa ideia, né, dessa economia da cultura, ou da cultura como recurso, nessa ideia da resolução dos problemas sociais e urbanos, mas a gente vê também cada vez mais essa ideia da cultura ou da arte como forma de mercantilização do espaço urbano. E essa questão do turismo e do modo como determinadas áreas da cidade elas se valorizam e ganham cada vez mais, e se tornam um sinônimo de negócio e com a questão do turismo, com a ideia, né, com essa ideia também ligada ao patrimônio, como patrimônio imobiliário se multiplica e cada vez mais há trabalhos, né, que pensam essa perspectiva da gentrificação e que tem essa chave também nessa ideia também da cultura ou de um bairro que tem, digamos, uma história, que tem um passado histórico e cultural com muito valor e, portanto, tudo isso é passível de ser consumido, é passível de ser vendido. Ao mesmo tempo que se dá isso, se dá também essa ideia também dessa outra chave, que é essa cultura como recurso, arte como forma de entreter e fazer com que esses jovens usufruam o tempo livre, né? E essa ideia do protagonismo, dessa economia da cultura, mas também do protagonismo juvenil, dos jovens da periferia, para integrar projetos sociais e, portanto, essa juventude, né? Isso a Regina Souza e também a Lívia Tomasi falam muito bem, algumas pesquisas que realizaram, que essa juventude que antes era vista como juventude problema, passam a ser vistas como uma jovem solução, né? Principalmente solução na tentativa de resolver ou gerir os problemas sociais em que eles estão imersos. E essa, digamos, um pouco a chave que o programa Escolhas passa a ser aplicado em Portugal, né? E uma das experiências do programa Escolhas, né, eu passei a seguir, digamos, qual foi a influência desse programa Escolhas numa associação que se chamava Encontro. E, portanto, para perceber, e o interessante é que essa associação Encontro, né, ela foi criada por jovens de um bairro periférico de Lisboa antes desse programa Escolhas ser criado. E pude, digamos, avaliar
e analisar um pouco os efeitos desse programa Escolhas justamente no engajamento político, associativo, cidadão desses jovens, para ver até que ponto, né, esse programa, essa política pública, ela era incentivadora ou bloqueadora de, digamos, engajamentos políticos e cidadãos. Portanto, né, essa associação Encontro, ela surge, como eu disse, né, num bairro da periferia de Lisboa, em que, e nesse bairro, em que o objetivo, digamos, dos promotores dessa associação era ter um espaço próprio, era onde eles pudessem se encontrar sem correr o risco de serem confrontados com as rusgas policiais, né, com a violência policial que é muito comum nos bairros periféricos de Lisboa, ao mesmo tempo implementar e fomentar, digamos, as práticas artísticas, principalmente ligadas ao hip hop, eu falo hip hop porque em Portugal é hip hop, né, mas aqui é hip hop. E nesse bairro havia, na altura em que eu fiz trabalho de campo, e eu não vou falar o nome desse bairro, justamente para proteger alguns desses jovens, nesse bairro havia mais de 100 bandas de rap, na altura em que fiz trabalho de campo. Portanto, era um bairro muito dinâmico do ponto de vista das suas práticas artísticas, principalmente ligado ao hip hop e ao rap em particular. E esses jovens queriam também ter uma associação formal, um local, em que eles pudessem discutir um pouco a sua herança familiar, a herança africana, as questões ligadas à negritude e ao racismo, muito incentivados pela própria conscientização que o rap e o hip hop fomentavam neles. E, portanto, eles começaram a se encontrar de uma forma informal na rua, depois na casa de outras pessoas, e passaram depois a querer ter um lugar próprio, e passaram, digamos, a criar, digamos, as primeiras bases dessa associação, que era basicamente informal, né? Mas, aos poucos, passado um ano, eles já tinham, por exemplo, um local que foi dado pela prefeitura, onde eles puderam organizar, por exemplo, grupos de dança, grupos de rima, onde eles faziam debates e onde eles também passavam filmes. E depois, nesse contexto, né, e mais ou menos um ano e meio depois, é que pessoas ligadas ao programa Escolhas, ao quererem, digamos, implementar esse programa Escolhas em vários bairros de Lisboa, ao saberem da existência dessa associação Encontro, passaram depois fizeram um convite para que essa associação Encontro fosse parceira do programa Escolhas nesse bairro, digamos, periférico de Lisboa. Aqui temos a fala de um dos jovens, né, que ele explica um pouco o porquê da criação dessa associação, mas a questão é que esses jovens, numa primeira fase, ficaram assim um pouco desconfiados, né? Então tem pessoas ligadas ao programa, ligado ao Estado, para nos chamarem para participar de uma política pública, né? Desconfiaram, mas acabaram por aceitar, né? Justamente porque perceberam que aquilo podia impulsionar muito daquilo que eles queriam promover, ter um lugar próprio, ter um estúdio para poderem gravar, no caso, o rap. E, nesse caso, aceitaram, né, integrar, serem parceiros do programa Escolhas, contudo, e ao mesmo tempo, 2 deles passaram a ser profissionais do programa Escolhas e passaram a ter uma sede, passaram a ter, digamos, Só que, aos poucos, né, começaram a haver uma série de tensões entre o programa Escolhas e a associação Encontro, que continuou, de certa forma, independente desse programa Escolhas, né? Eles tentaram, de certa forma, para, digamos, não serem cooptados pelo programa Escolhas, dizerem que uma coisa é a associação Encontro, outra coisa é o programa Escolhas, mas, no entanto, grande parte, digamos, daquilo que eles queriam fazer não iam de encontro àquilo que o programa Escolhas tinha como prioridade. E, portanto, algumas das tensões que existiram, por exemplo, tem a ver com a tentativa deles criarem uma biblioteca, fazerem debates sobre a questão da história da África, em que as pessoas, né,
os responsáveis do Estado pelo programa Escolhas passaram, digamos, a ver isso com maus olhos. O próprio nome da associação, o próprio símbolo da associação, que eles queriam que fosse, digamos, o continente africano, foi vetado pelo programa Escolhas, que tinham medo de que, digamos, grande parte das discussões fugissem aquilo que o programa Escolhas concebia como mais acertado. E, portanto, haviam lógicas em termos ideológicas que tensionavam e que tinham a ver justamente com a perspectiva do programa Escolhas, que é muito nessa ideia assistencialista de prevenção da criminalidade por via da ocupação dos tempos livres e, digamos, da perspectiva desses jovens da Associação Encontro, que tinha essa ideia mais da conscientização e do questionamento das estruturas desiguais de poder. Portanto, falar sobre a violência policial, falar sobre o racismo, falar sobre a precariedade, falar sobre o porquê desses jovens, né, ao serem filhos de imigrantes, verem os seus pais, digamos, 30, 40 anos em Portugal e, digamos, muitas vezes sem condições dignas, né, de vida. E, portanto, uma série de tensões fizeram com que, digamos, aos poucos, muitos desses jovens fossem, digamos, por um lado, fossem sugados um pouco pela essa máquina, essa lógica do programa Escolhas, que passaram, né, a sugar a força e a criatividade e rebeldia, digamos, dessa juventude. Por quê? Por um lado, houve questões, né, como o programa Escolhas, digamos, pagavam técnicos, né, e pessoas que estavam, digamos, ao serviço dessa política e, portanto, eram responsáveis pela gestão do local onde a Associação Encontro funcionava. Tudo isso, digamos, fez com que os próprios passou a existir hierarquias, né, dentro da associação, portanto, pessoas que trabalhavam recebiam dinheiro e outras pessoas que não. Por outro lado, houve também houve toda uma nova geração, né, no próprio bairro, que passaram a ver alguns desses jovens que iniciaram essa associação de encontro como funcionários do Estado, né, e, portanto, passaram a ver a própria Associação Encontro não como um instrumento de organização da juventude, de luta por direitos, mas como apenas um serviço de Estado. E, ao mesmo tempo, passou a haver, digamos, cada vez mais tensões entre os próprios jovens, né, por conta das próprias responsabilidades que o programa Escolhas lhes atribuíam, né? E, portanto, eles passaram a ser sugados por esse programa e, digamos, isso foi esvaziando essa associação Encontro daquilo, grande parte das atividades que eles faziam de início foram, digamos, perdendo consistência até, digamos, ocorrer o seu desaparecimento, né? Portanto, a participação desse jovem passou a ser reduzida à tarefa de execução de projetos, né? A execução dos projetos ligados ao programa Escolhas, justamente porque depois esse programa passou a ter todo um conjunto passou a funcionar numa lógica de candidaturas, em que esses jovens, para poderem depois terem a sede que tinham antes, ou poderem, digamos, continuar a fazer as coisas que faziam anteriormente, tinham que se candidatar. Só que essa candidatura, a renovação do programa Escolhas, o que significava é que cada vez mais a margem para que eles pudessem fazer aquilo que eles de fato queriam fosse menor, e menor, e menor, né? E, portanto, o engajamento desses jovens passou a ser moldados por atividades que visavam gerir a pobreza e evitar revoltas, no fundo. E é importante dizer que grande parte dessa chave ideológica desse programa Escolhas, também de outros, acabava também por ser atravessada não só pelo protagonismo juvenil, mas por essa ideia da responsabilização individual, meritocracia e lógica do empreendedorismo. Muito essa ideia de que, ok, vamos fazer algo pelo nosso bairro, nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer algo para que os jovens, para que limpar o bairro fique mais limpo, então vamos limpar o bairro, ou vamos, ao invés muitas vezes de discutir aspectos, né, e organizar pela base os jovens por, digamos, melhores condições de vida, por melhores
melhores escolas, para que, digamos, a violência policial não fosse tão frequente. E esses vetos, muitas vezes, que, digamos, os responsáveis do programa Escolhas faziam, por exemplo, a organização de debates, a que o símbolo do programa Escolha fosse, por exemplo, o continente africano. Eles tentaram resistir a isso, né, mas muitas vezes, né, eles estavam a enfrentar, digamos, uma estrutura que era muito mais forte do que eles, né? E isso foi desgastando esses jovens, e ao mesmo tempo, nesse desgaste, a sua fala autônoma e transgressora passou, digamos, a ser cada vez menor, né? E nesse sentido que eu coloco que o programa Escolhas, ele impede a fala autônoma e transgressora dos jovens ao promover uma participação encenada e restrita, que não tem como propósito o agir político. E essa fala desse entrevistado é bastante exemplar disso mesmo, né? Quando ele fala, aqui, né, no programa Escolha, se for pela cena black, já não arranja dinheiro ou ganha inimigos. Nesta altura, houve uma série de coisas que eu acho que desvirtuou logo ali. Foi a partir dali que a associação deixou de ser aquela cena de nos encontrarmos, a martelar a cabeça, para ser uma cena pró-institucional. A partir daí, a história da associação é, por um lado, o crescer do Escolhas no bairro, e por outro lado, é o diminuir do grupo de militantes. A militância na associação desce gradualmente à medida em que o assistencialismo social toma a associação. Vamos fazer cenas para os putos. Os putos são os jovens mais novos, são as crianças, né? E, portanto, eles passaram a ter que seguir todo um conjunto de políticas que eram feitas de cima para baixo, a partir do momento que o programa Escolha vai ganhando mais força, e eles ficam sem tempo, sem força, sem energia para fazer aquilo que eles verdadeiramente queriam, né? E nesse sentido que o Doug, digamos, faz esse desabafo. E essa ideia da anulação da política é justamente, né, por conta de que o programa Escolhas, né, o protagonismo juvenil, incentivado pelo programa Escolhas, ao ter como princípio recrutar os jovens na resolução e gestão dos problemas que afetam os seus bairros, não tem como propósito o agir político, ao incentivar uma determinada via de integração marcadamente individual e meritocrática. Atraídos pela hipótese de influenciar as decisões de poder nos seus bairros e apoiar os seus pares na conquista de uma vida digna, o engajamento dos jovens é moldado por atividades que visam gerir a pobreza e evitar que o descontentamento juvenil se transforme em revoltas ou sublevações políticas. Este modelo de atuação dilui o antagonismo e não abre espaço para os discursos autônomos e emancipatórios, resultando naquilo que a pesquisadora Regina Souza considera ser a anulação da política. E, portanto, é isso, né? Ao reduzirem a sua participação à mera tarefa de execução de projetos que eram pensados não por eles próprios, mas que eles eram obrigados a seguir de cima para baixo, eles passaram a sua participação nas políticas públicas implementadas nos seus bairros, passaram não só a serem bastante restritas, mas também encenadas. Isso fez com que, aos poucos, a Associação Encontro fosse engolida pelo Escolhas, os assuntos do seu interesse deixaram de ter espaço, e ao mesmo tempo, entre os próprios jovens que faziam parte inicialmente desse programa Escolhas, as suas redes de amizade e as suas relações se enfraquecessem e fragmentassem. Em 2015, portanto, cerca de 14 anos depois, essa associação, a Associação Encontro, que naquela altura já implementava muito pouco além daquilo que o programa Escolhas dizia para eles implementarem, eles não tiveram a renovação do programa, digamos que o programa Escolhas não renovou a candidatura, digamos, da Associação Encontro, e essa Associação Encontro deixou, digamos, de existir. Alguns desses jovens passaram, digamos, a tentar fazer com que a Associação Encontro funcionasse numa lógica de voluntariado, mas infelizmente,
até porque muitos deles, né, já tinham filhos, já não eram tão jovens assim, mas também por conta da própria desmoralização de como foi essa experiência, essa associação, infelizmente, que chegou a ser uma grande referência, no caso em Lisboa, deixou de existir. Eu vou falar aqui também agora rapidamente sobre uma outra experiência, uma outra política pública, que nesse caso é na Quinta do Mocho, né? Que é um bairro, tal como o outro, também muito visto como sinônimo de violência, de criminalidade, e é um bairro em que sei lá, a esmagadora maioria dos seus moradores vêm, né, das antigas colônias africanas ou são portugueses negros, filhos de imigrantes desses países. E a partir, né, na figura de baixo nós vemos como que era esse antigo bairro da Quinta do Mocho. Portanto, era um bairro em que, no fundo, foi formado por famílias na década de 80 que passaram a ocupar prédios que estavam, digamos, abandonados, né, em meio a obras, né, e, portanto, um grande boom da imigração africana em Portugal. E mais tarde, né, a partir de 1999 e 2002, foi construído, digamos, a nova Quinta do Mocho, que são bairros sociais, portanto, houve um realojamento dessa população. Agora, esse realojamento não significou, digamos, uma mudança no olhar sobre a forma de conceber e representar esse bairro, né? E, portanto, em 2014, né, na Quinta do Mocho, passam depois a existir uma política que se chama um primeiro festival de arte urbana na Quinta do Mocho, em 2014, que se chamava o Bairro Imundo, que é justamente quando eles passaram a fazer grafites ou murais de arte urbana no bairro, que depois, em 2015, 2016, ganhou uma amplitude muito maior, né? E, portanto, assim, em 2014 eles fizeram essa política com seis murais. Atualmente, por exemplo, essa política pública deixou de se chamar o Bairro Imundo, passou a se chamar Galeria de Arte Pública, e os números de murais de arte urbana se multiplicaram, e hoje nós temos mais de 100 murais de grande escala, né, de arte urbana, principalmente ligados, né, ao grafite, mas também, por exemplo, como esse de baixo, que é tipo como se fosse uma escultura feita, nesse caso pelo Bordalo II, a partir, digamos, de restos de ferro velho e tudo. E, portanto, nesse festival de arte urbana, né, que é feito depois, que a partir de 2014 passou a ser feito todos os anos, passaram, né, artistas de grande parte do mundo, brasileiros, franceses, portugueses, argentinos e tudo mais. E vocês podem ter uma ideia aqui melhor do bairro, né? Os prédios são prédios relativamente baixos, né? São 4 andares, e vocês podem ver também como esses murais são murais mesmo bem feitos, grandes, né? Você precisa de gruas, de elevadores para se fazer. E alguns desses murais, eles também dialogam, né, com a realidade do bairro, como é o caso, por exemplo, dessas mulheres negras, tendo em conta também a população. E a partir, somente de 2015, passou-se a dinamizar também visitas guiadas de arte urbana nesse bairro, né, pela Câmara Municipal, pela Prefeitura de Loures, que é essa cidade, digamos, vizinha a Lisboa. E essas visitas, elas se tornaram cada vez mais um sucesso, em grande parte por conta dos guias comunitários desse bairro, né? Portanto, quem promovia a visita eram e são, né, moradores da Quinta do Mocho, que passaram a colaborar com a prefeitura nessas visitas, que, de certa forma, convidaram alguns desses jovens para fazer essa visita numa lógica também de voluntariado, no sentido de que, olha, nós queremos fazer visitas, venham fazer visitas, é uma forma de nós combatermos o estigma sobre o bairro, é uma forma de fazermos uma coisa boa, positiva sobre o bairro. Contudo, essas visitas, que antes eram visitas muito esporádicas, elas foram ganhando cada vez mais ritmo, cada vez mais consistência,
E esses jovens passaram muitas vezes a fazer visitas quase às vezes todas as semanas. E, portanto, nós temos aqui, só se em 2016 chegaram a haver 1.500 turistas, e em 2017 mais de 3.000 visitantes, em 2018, né, no mínimo, foram 3.000 ou mais. Né? E aqui temos algumas fotografias desses guias e dos próprios visitantes. Agora, esses jovens passaram depois, digamos, a perceber que essa lógica, digamos, do voluntariado, né, estava, digamos, era bastante limitador, tendo em conta o trabalho que eles estavam a fazer. Né? E cada vez mais, isso, por exemplo, em Portugal cada vez, né, por conta do número de turistas, etc., você vê que há muitos guias, pessoas que têm como profissão fazerem visitas guiadas, e eles passaram a perguntar para eles próprios, por que eu não posso, digamos, receber algum dinheiro fazendo essas visitas guiadas, e de certa forma se reverte a favor também da própria Câmara Municipal, nesse caso da Prefeitura. E, digamos, boa parte do discurso da Prefeitura foi continuar, por um lado, que eles continuassem a ser voluntariado, serem voluntários, posteriormente incentivaram que eles fossem empreendedores, e, portanto, eles passaram a fazer, digamos, chaveiros, aqueles ímãs de geladeira, canecas, para poderem vender aos turistas interessados, tendo em conta que eles também proibiam que essas visitas fossem pagas, porque, digamos, eles diziam que enfim, aquilo era um programa municipal, era um programa, digamos, era uma galeria de arte pública e, portanto, não poderiam cobrar por essas visitas, né? E, nesse sentido, esses jovens passaram a perceber e serem cada vez mais críticos do modo, digamos, como eles estavam a ser utilizados por uma prefeitura que é uma prefeitura que tinha dinheiro, que poderia muito bem lhes pagar por esse trabalho, e ao mesmo tempo, mas que continuavam a incentivar que eles fizessem isso, digamos, de uma forma voluntária. Só que, paralelamente, né, estamos a falar de algo que começa mais ou menos em 2015, as visitas guiadas, a própria população também começou, digamos, a ouvir, digamos, também enchentes, né, de visitantes, muitas vezes visitas com 30, 40, 50 pessoas, passaram a se interrogar, né, também, ok, nós temos agora cada vez mais murais de arte urbana, nós temos cada vez mais grafites no bairro, mas os nossos problemas se mantêm, né, nós continuamos muitas vezes com infiltração, as casas não têm portas, há, digamos, parque infantil que continua, digamos, precário. E essa política pública, que era inicialmente, digamos, para ser um pontapé de saída para um maior investimento no bairro, ela passou, digamos, a ser algo por si só. Né? Isso passou também a gerar algum tipo, digamos, de críticas, e inclusive também de revolta dos moradores, e esses próprios guias passaram também a se interrogar sobre o trabalho que eles estavam a fazer e que não era pago, e sobre os limites também dessa política, digamos, de ok, vamos fazer aqui um mural e que sai também muito mais barato, os artistas que vão para lá não são pagos, e que se vê muito mais, dá muito mais publicidade do que muitas vezes fazer a reforma das casas, etc. Aqui, por exemplo, nós podemos ver como muitas vezes esses murais, uma fala de um dos guias, né? No caso sobre essa do vosso lado, do vosso lado direito, que é o Worker Ghetto Box, né? Tem toda uma relação depois com os imigrantes ou com a África, etc. É interessante perceber que muitos desses murais de arte urbana ele dialogam com os moradores, com a realidade dos moradores. Agora, isso era outra inconsistência do programa, é que muitos desses artistas, eles vinham com uma ideia na cabeça, muitas vezes sem conhecer o próprio bairro. E, portanto, os moradores, na maior parte das vezes, eles percebiam que o seu prédio ia ser pintado no próprio dia pelo barulho das ruas, portanto, eles não tinham efetivamente qualquer tipo de participação e influência na criação, digamos, de uma imagética ou do símbolo que ia ser reproduzido, digamos, nos prédios em que viviam. E isso também passou a causar ruído e insatisfação, por conta, né, de que, ok, né, nós moramos aqui, nós queremos ter uma palavra sobre isso.
Então, muitas vezes, nós na Quinta do Mocho temos algumas pinturas que, de fato, dialogam com a realidade do bairro, muitas vezes pela própria sensibilidade do artista, que muitas vezes até fazem reajuste daquilo que iria ser pintado por conta da relação que eles criam no bairro, mas também muitas obras que não têm nada a ver com o bairro e com a qual os moradores não têm qualquer tipo de palavra ou influência, porque essa política pública não é pensada, digamos, naquilo que os moradores gostariam, digamos, que fosse feito no seu bairro. Esse, por exemplo, é uma obra. As primeiras obras da Quinta do Mocho é interessante, né? Perceber que as primeiras obras da Quinta do Mocho, de fato, dialogam muito mais com a realidade do bairro, por exemplo, do que, digamos, a segunda metade de obras, né? E essa é uma obra que, de fato, dialoga bastante com a realidade do bairro e tem a ver também um pouco com a estigmatização que os moradores do bairro sofriam e ainda sofrem, mas hoje sofrem menos por conta, digamos, de viverem, por conta de serem uma população negra, né, de serem negros, e por conta de viverem num bairro também visto como sinônimo de crime. E conforme o número de obras se avolumam, conforme os moradores percebem que, digamos, os seus problemas principais não são resolvidos, eles começam também a se interrogar, né? E os próprios guias também passam a se interrogar, né? Que é, essas obras são para quem, afinal? Né? São para os visitantes, são para os outros ou são para nós próprios? Se nós não temos direito, digamos, a influenciar essas obras, se, mais do que murais de arte urbana, para nós era muito mais importante, por exemplo, haver um parque infantil em condições. E, portanto, um dos jovens, numa entrevista, o que ele me diz é isso, né? Eu falo por mim, estou farto de grafites. Temos imensos grafites, mas os mosquitos que falamos na reunião comunitária continuam. É muito mais importante para a minha saúde os mosquitos que os grafites. Foi uma operação estética no bairro, dando uma aparência mais bonita para os turistas que vêm cá. Eles não melhoraram as portas para nós, não foi por nós, mas porque há outras pessoas a vir para aqui, para o bairro. Porque se fosse por nós, melhoravam as portas, melhoravam as campainhas, melhoravam a situação dos mosquitos. E, por exemplo, né, e como esses prédios, eles foram, e muitas vezes, eles foram feitos assim como por plador, né? E hoje em dia, apesar de terem sido construídos, finalizados entre 2002 e 2003, eles têm muitos buracos nas paredes, porque tipo, aquilo tem isopor, né? Plador, e depois você chega à parede, e por baixo há um subterrâneo, né? Não sei porquê, foi construído tipo, como se fosse, digamos, um subsolo, que passou a se acumular, digamos, detritos. Isso faz com que, principalmente no verão, o número de mosquitos, né, no final da tarde seja, né, algo muito presente, que obviamente, né, causa doença, incomoda os moradores, e é por isso que ele está colocando, né, olha, nós não queremos mais grafites no bairro, nós queremos que esse problema dos mosquitos seja resolvido. E, portanto, houve até, digamos, em reuniões comunitárias, né, algumas coisas que de fato foram, digamos, implementadas pela prefeitura por conta da pressão popular, como, por exemplo, o fato dos ônibus, algumas linhas passaram a entrar, digamos, no bairro, antes não entravam, e também passaram a fazer, digamos, a renovar as portas dos prédios, e muitos prédios já não tinham portas, né? Só que alguns desses jovens o que dizem eles fizeram as portas porque perceberam que os turistas ficavam incomodados, ouviam que afinal não haviam portas, então fizeram portas, não foi tanto para nós, foi para eles, porque eles fizeram portas aqui no prédio, mas não colocaram campainhas ou interfones para que eu pudesse depois abrir a porta para os meus vizinhos ou para os meus amigos. Resultado, colocaram portas, mas as portas estão abertas porque eles não vão estar descendo a escada toda vez que alguém aperta a campainha. Então são esse tipo de contradições que os moradores e os próprios guias começaram a ser cada vez mais mediadores das reivindicações dos habitantes. Porque eles falam, né? Se há visitas guiadas, né, se existem visitas guiadas aqui no bairro, é porque essas visitas guiadas são dinamizadas por nós, moradores, ou alguns moradores, alguns jovens. Né. Bom, tentando avançar, esses jovens, com o passar do tempo, né, e estamos a falar, passados 2 anos de trabalhar de uma forma voluntária, eles passaram a se autonomizar também da prefeitura
alguns deles criaram uma empresa de arte urbana, né? E essa empresa se chama Calema, vocês podem ver inclusive, digamos, no Facebook, justamente para poderem fazerem disso uma profissão e poderem também se autonomizar de um tipo de colaboração que estava a ser fortemente prejudicial. Porque eles estavam a trabalhavam de graça e muitas vezes nessas visitas tinham funcionários da Câmara que tentavam controlar aquilo que eles diziam. E o interessante é que eles passaram as suas visitas e a sua voz passaram a ser cada vez também mais críticas à própria gestão dessa prefeitura. E, portanto, nas visitas, eles muitas vezes, atualmente, né, chegam, olha, esse aqui é o parque infantil, e estamos há 12 anos sem o parque infantil. Estamos a falar de um bairro com muita criança, diferente, digamos, da maior parte dos bairros de Portugal, que é um país envelhecido, e lá, por ser um bairro, né, principalmente habitado por pessoas com origem imigrante, você vê muitas crianças, né? E, portanto, eles passaram a criar visitas de arte urbana, passaram a cobrar essas visitas e, digamos, apesar da Câmara Municipal começarem, continuarem a fazer as suas visitas, digamos, de graça, etc., eles, digamos, alguns deles começaram a fazer disso uma profissão e passaram também a contrapor e a criticar de uma forma mais ríspida e mais as contradições de uma política pública que, embora traga alguns benefícios, e é verdade, por exemplo, né, a Quinta do Mocho já tornou-se uma referência de arte urbana no mundo, ao mesmo tempo, né, é uma política que não tem como foco os próprios moradores, né? Os moradores não têm voz, portanto, sobre o que se pinta lá. E eu acho que um exemplo bastante evidente disso é que, passado cerca de 5 anos de se fazer festivais de arte urbana na Quinta do Mocho e na própria cidade, nunca houve, por exemplo, um workshop de grafite para os jovens do bairro. Você imagina, né? 5 anos, mais de 100 murais. Não tem um morador que pintou já a Quinta do Mocho, nunca houve, né? Nunca houve um workshop de grafite. E também, exemplar disso é o modo como esses guias eram tratados, né? Muita por essa ideia, essa sedução por esse discurso do voluntariado, depois do empreendedorismo, essa ideia de resiliência, da liderança, de se fazer algo de bom para o bairro, quando, pronto, né, a prefeitura poderia muito bem, digamos, criar mecanismos que pudessem incorporar aquelas que são não só as reivindicações dos moradores, mas também aquelas tratarem esses trabalhadores, esses guias como colaboradores e trabalhadores, né? Bom, indo para as considerações finais, né, nós vemos nessas duas políticas públicas, né, por um lado, quando essas políticas públicas elas são mediadas, né, por essa perspectiva do protagonismo juvenil, do empreendedorismo, quando essa participação dos moradores, né, ou da juventude é muito restrita ou ensinada, ela se torna muitas vezes, digamos, despolitizada e ao mesmo tempo um recurso que serve mais aos interesses, né, às vezes eleitorais, de uma determinada classe política, nesse caso da Quinta do Mocho, ou como uma forma também de controle social, né, nesse caso do programa Escolhas, né. Não por acaso a gente teve como consequência, por exemplo, no caso da Associação Encontro, o fim dessa associação e ao mesmo tempo, né, como grande parte desses jovens que fizeram parte da Associação Encontro, hoje em dia alguns deles já deixaram de integrarem, digamos, parcerias ou terem engajamentos mais políticos ou associativos por conta do próprio trauma do que foi essa relação, por exemplo, com o programa Escolhas. Contudo, a gente vê também que há uma forte resistência desses jovens quando essas políticas são feitas muito dessa lógica de cima para baixo, né? E nesse caso, na Quinta do Mocho, a gente vê esses guias, como eles se autonomizaram, eles, digamos, romperam com a própria prefeitura e passaram a tomar eles próprios as rédeas, digamos,
dessa política pública, dizendo, não, nós vamos fazer visitas guiadas por nós é que vamos dinamizar essas visitas, elas vão ser pagas assim, e ao mesmo tempo nós vamos, digamos, controlar por inteiro o conteúdo, digamos, daquilo que nós falamos sobre o nosso bairro. Porque essas visitas, elas não só falam sobre a arte urbana, mas também sobre o próprio bairro, né? Sobre o que é viver na Quinta do Mocho, sobre o que é, digamos, sobre as questões culturais associadas, né, ao fato de ser um bairro que é habitado, né, por angolanos e seus filhos, por pessoas de origem são-tomense, ou guineense, ou cabo-verdiana, né? Agora, dependendo da política pública ou do programa, eu fiz até escrevi um artigo que saiu agora recentemente na revista Etnográfica, que eu escrevi com o Guilherme Aderaldo, em que nós comparamos, por exemplo, o programa Escolhas, né, em Portugal, um programa VAI, lá de São Paulo. E a gente vê que são políticas públicas muito distintas, porque justamente essa política do VAI em São Paulo, ela permite, ela dá uma autonomia aos jovens, inclusive esses jovens podem se candidatar a recursos sem serem uma instituição formal, sem ter uma formalização. E, portanto, a gente percebe que, ou seja, que há diversas políticas públicas que acabam por terem uma perspectiva de serem mais controladoras ou terem, digamos, um papel bastante que restringe muito, né, aquelas que são as suas vontades, etc. E há outras políticas públicas que são bastante abertas, e que é no caso do VAI, né? Então, quer dizer, essa perspectiva da própria mediação, ela também, por mais que a gente possa sempre utilizar, e o programa Escolha, você tem os seus mediadores, inclusive, né? É uma figura que se chama mediador, mas essa mediação, ela é muito, ela depende muito, né? Um pouco de que política pública, qual é a margem de manobra dos jovens, qual é o papel efetivo que esses jovens, né, têm na, digamos, edificação dos projetos que são colocados, né? Esses jovens, eles são, no programa Escolhas, o que acontece é que esses jovens, eles se tornam meros executantes de políticas públicas pensadas a priori. E, portanto, a associação, e o que é interessante aí é que a associação Encontro, ela nasce de uma forma autônoma, com uma ideia de que tipo de projetos, de que tipo de ações que eles gostariam de fazer, e aos poucos, com, digamos, a transformação desse programa Escolhas em algo cada vez mais forte, mais volumoso, que faz inclusive com que na segunda edição eles tenham que se candidatar para conseguir recursos, para continuarem com a sua sede, para continuarem a fazer determinadas coisas. Eles passam depois, a sua própria candidatura passa a ser cada vez mais filtrada por aquilo que eles dizem que é suposto eles fazerem, né? E, portanto, a mediação, ela começa a ser cada vez mais menos aquilo que é o princípio, né, de uma mediação, né? E é nesse sentido que depois eu coloco essa questão, digamos, essa ideia da anulação da política, justamente porque é o momento, digamos, dessa associação Encontro, que essa associação Encontro, ela deixa de existir. Ela passa a ser apenas o programa Escolhas que é implementado naquele bairro, como outras, né, como outros programas que são existentes, ou outras associações que são criadas. E o que a gente vê atualmente, inclusive nesse programa Escolhas em Portugal, é que ou seja, há uma ONGização cada vez maior dessas políticas públicas que são colocadas, e cada vez mais, digamos, empresas que são criadas por pessoas de fora, que passam a se candidatar para financiamentos desse programa Escolhas para implementar, digamos, nos vários bairros da periferia. Ou seja, já não são, como no caso da Associação Encontro e outras, tanto, digamos, estruturas que existiam anteriormente nos seus bairros, que passam a se candidatar para financiamentos, mas por conta até dos mecanismos de atrasos que existem e questões burocráticas, são cada vez mais, digamos, empresas sociais ou IPSS de fora do bairro que se candidatam e que acabam, inclusive, isso é o que eu agora também estou a trabalhar no caso na Quinta do Mocho, passam, digamos, a ter um papel de, digamos, esvaziamento das possibilidades de criação de estruturas do bairro, como a questão, por exemplo, de associação de moradores. Por exemplo, aqui em Quinta do Mocho você não tem uma associação de moradores. Aquela que era a associação de moradores anterior se candidatou ao programa Escolhas
E por conta dos atrasos que o programa escolhe no seu pagamento, e por conta da necessidade de pagar a Previdência, a Segurança Social, essa associação ela se endividou, as pessoas se desmoralizaram, e na outra candidatura quem ficou à frente foi uma empresa que depois controla vários aspectos, digamos, mais sociais do bairro, como creches, como a questão do rendimento social de inserção. Portanto, eles têm várias estruturas que recebem dinheiro do Estado para gerir, digamos, diferentes políticas públicas que existem, nesse caso, na Quinta do Mocho. E, portanto, agora, pegando a questão, digamos, desses jovens, etc., né? Tanto os jovens da Associação Encontro, como depois esses guias, eles sabiam o jogo, sim. Então, o jogo que estavam fazendo. Podiam, no caso da Associação Encontro, terem, digamos, serem um pouco ingênuos, no sentido de que não, nós vamos continuar com eles, mas aí a gente continua implementando as nossas coisas e tudo mais. Só que o jogo é muito desigual. Você, de um lado, você tem jovens, né, da periferia, que tem que, digamos, sobreviver, que tem que, digamos, enfim, que tem mil e um condicionantes e uma estrutura pesada, como é o programa Escolhas. E eu esqueci de colocar, que é ligado, inclusivamente, a uma estrutura governamental em Portugal que se chama ACL, que é Alto Comissariado para as Migrações, que, de certa forma, enfim, né, são dezenas de profissionais. E o que é mais brutal é que, digamos, um programa que é para, digamos, a juventude periférica dos bairros desfavorecidos, está subjugada a uma estrutura governamental que lida com as questões ligadas, digamos, às imigrações, a questão ligada aos ciganos. Portanto, a gente vê essa ideia, né? Juventude desfavorecida, bairros da periferia, prevenção da criminalidade, inclusão, ligada à questão daqueles que são os outros por excelência, nesse caso os imigrantes, os negros, os ciganos, e portanto, agora, sim, eles sabem o jogo que estão jogando, mas o problema é que muitas vezes esse jogo é muito desigual e ao mesmo tempo a possibilidade de eles caírem, inclusivamente numa situação às vezes um pouco de dependência, acaba por ser muito grande, né? Porque eu acho que é completamente, digamos, né? A gente percebe que era natural, entre aspas, que esses jovens passassem a ser parceiros do programa Escolhas, mas a gente percebe até que ponto também não era possível eles seguir. Será que não seria preferível eles manterem-se autônomos? Numa lógica militante como um daqueles jovens? A gente não sabemos qual é o outro lado da história, mas o fato é que, digamos, né, a história dessa associação de encontro acaba por ser, digamos, a história, digamos, da destruição de uma associação de bairro, né? E, digamos, de todo um conjunto de imaginários, de anseios, de reivindicações que passaram a ser cada vez menos implementada porque ou não podiam, ou não tinham tempo, ou estavam, digamos, atolados em coisas que eram forçados a fazer numa lógica, né, de aplicação de um programa que cada vez mais era menos desenhada por eles. E, portanto, é nesse contexto que se torna a anulação da política, porque se a gente for ver, digamos, inclusive em outros programas de escolhas que existem, qual é a discussão, né, num bairro, né, em que estamos a falar, né, de habitado, né, por jovens negros, pobres, que é a violência policial, o desemprego, a precariedade. Qual é a discussão que muitas vezes se coloca? Olha, vamos organizar os jovens para fazer a limpeza do bairro. Ao invés de pensar, por que não há serviços da prefeitura para limpar o bairro? Por que os nossos pais continuam? Ou seja, discussões que possam, digamos, implementar uma visão crítica e consciente se torna cada vez mais, olha, vamos fazer algo bom para o bairro. O problema também, um discurso muito moralista e muito pouco político. Não é político, né? E claro, eu estou falando do programa Escolha. Você pega a questão do VAI, por exemplo, o jovem já tem autonomia para fazerem aquilo que de fato delinearam e tudo mais. E há programas que são mais contraditórios, né? E, portanto, aí é importante você, né, a pessoa fazer um trabalho de campo, acompanhar, haver uma etnografia para perceber também até que ponto, digamos, qual é a voz que esses jovens de fato têm, né? Nesse caso, no caso das visitas guiadas, né, o que a gente vê é que esses jovens, eles estavam, a margem de manobra deles acabava
acabava por ser maior, porque muitas vezes eles estavam como voluntários. Eles é que dinamizavam as visitas. Aquelas visitas aconteciam porque eram dinamizadas por jovens do bairro. Porque senão, né, você colocou a questão do excesso dos turistas, os moradores já teriam acabado com aquilo, porque muitas vezes colocam, né, porque há uma invasão de fato da privatizade, há uma exotização. Muitas vezes, e os próprios guias, e tem uma das guias que me fala, tipo, hoje, agora, com as visitas, as mulheres que antes existiam aqueles trajes africanos, etc., vestem menos esses trajes africanos, para não estarem ali com a questão das fotografias. Eles também têm o cuidado de falar, olha, não tirem fotografia das pessoas sem a autorização delas, né? E ao mesmo tempo, eles nas suas falas, eles muitas vezes, inclusivamente, quando tem representante da prefeitura, eles não deixam de continuar a falar, terem um tom crítico. Mas eu percebi nas várias visitas que acompanhei que, de certa forma, ou seja, principalmente numa primeira fase em que eles não tinham criado a empresa deles de visitas guiadas, né? Eles reproduziam uma visão oficial da prefeitura que era justamente, antigamente nós éramos um bairro, isso aqui era um bairro problemático, agora já não é um bairro problemático, agora nós somos vistos como uma das referências de arte urbana, portanto, a questão, né, nessa visão aqui, né, nós nesse momento, se antes, né, quando saímos ao bairro à procura de trabalho, tínhamos que dizer que éramos de outro sítio, de outro local, porque senão não nos davam emprego, né, nunca poderíamos dizer que éramos daqui, e eles fazem essa associação com essa imagem, e dizendo, não, mas agora nós podemos dizer que somos daqui do Mocho, né, nós somos, e de certa forma essa política pública meio que também houve uma requalificação discursiva do bairro por conta dessa política pública, né? Também é preciso dizer. Eu fiz se colocar as matérias de jornal que falavam sobre a Quinta do Mocho até 2015 e depois de 2015, você vê que o eixo mudou da violência para a arte urbana, isso é um fato. Agora, ao mesmo tempo, há todo um conjunto de insuficiências que tornam o quê? É muito mais fácil você pintar uma parede para um writer, um artista que nem é pago para isso. Muito mais barato, você pega, bota as pessoas para pintar do que reformar o parque infantil, ou resolver o problema dos mosquitos, ou, digamos, não só botar porta, mas botar também interfones, né? E agora, com essa maior autonomização, essa mediação passa a ser, de fato, uma mediação, digamos, mais verdadeira no sentido, né, do que é uma mediação, porque eles passaram, digamos, a poder dizer aquilo que eles de fato pensavam, porque não passaram a depender mais, digamos, da prefeitura, né? E essa questão das visitas guiadas, oficial e não oficial, é que atualmente o que acontece, né? Eles finalmente prometeram, 2 anos depois, que iam pagar esses guias, dar uma quantia que era tipo 200 euros, né? Que pronto, né? É alguma coisa. E mas é muito pouco, né? E um desses jovens, sei lá, não sei quantos meses de atraso, depois da campanha que houve pela prefeitura, uma campanha em que grande parte da discussão dos debates dos candidatos foi a questão da Quinta do Mocho, em que o candidato, e é preciso dizer, né, que quem está, digamos, nessa prefeitura é o Partido Comunista Português, né? Portanto, você vê, quer dizer, o partido de esquerda, o Partido Comunista Português, e que chamavam essa política pública, né, e pelo seu candidato, que é o Bernardino, dizia, isso é um programa de inclusão social. Ele vendia, e vendeu, né, está gravado, como um programa de inclusão social, quando de inclusão social não tem nada. Você pode dizer que é um programa, é uma forma de... Porque os moradores, alguns deles até ok, é legal, ficou bonito, vem mais pessoas para cá. Agora é importante dizer que esse programa, ele não se reflete ele não tem ligação com ele não fortalece a economia local, no sentido de haver restaurante, não há uma preocupação, digamos, dos planeadores ou da prefeitura para esse sentido. E ao mesmo tempo, é algo que, ok, né, se funcionou num princípio, no sentido de, ok, vamos mudar a imagem do bairro, né, de fato deu uma baralhada aí,
as pessoas. Né? Aquilo foi vendido para os moradores como um pontapé de saída para um maior investimento no bairro, que não aconteceu. E hoje, o que acontece? Um dos guias principais, os dois dos guias, eles criaram essa empresa de arte urbana e passaram a fazer visitas autônomas há mais de um ano, passaram a fazer visitas autônomas, e alguns deles passaram a ganhar, pronto, é a sua profissão. E paralelamente, paralelamente fazia essas visitas para a prefeitura. Só que, no entanto, como eles passaram a ser cada vez mais críticos a esse programa, eles passaram, entre esses guias, eles chamaram outros que continuaram a pagar esses tais 200 euros. Então, hoje em dia, nós temos as visitas oficiais da prefeitura, que é geralmente o último sábado de cada mês e que é feito por esses guias que recebem esses tais 200 euros e que são visitas que acabam, pelo discurso ser mais controlado, do ponto de vista ser menos crítico, e você tem essas visitas não oficiais feitas por esses outros guias que criaram essa empresa de arte urbana, que antigamente colaboravam com a prefeitura, mas que passaram a ser, digamos, personas não gratas por, digamos, se tornarem críticos a todo um conjunto de questões, por, de fato, depois terem se tornado mediadores entre aquelas que eram as reivindicações dos moradores e aquilo que era implementado efetivamente pela prefeitura. De fato, há um jogo dessa questão, há questões, digamos, político-partidária aí, né? Um dos jovens guias que atualmente fazem essas visitas oficiais foi candidato, digamos, do Partido Comunista Português, né? Nas últimas eleições autárquicas, embora num lugar não elegível, num lugar assim, mas embora fosse um candidato independente, mas foi, né? Você vê que há esses interesses. E por último, só para também colocar essa questão, né, acho que de fato, né, no final dos anos 90 você vê, digamos, aqui no Brasil, essa grande criação, digamos, de todo um conjunto de ONGs, ou como é o caso do CUFA, da AfroReg, do SEASME, da Associação Redes, no caso da Maré, etc., em que você percebe também que, e no caso da Maré é bastante exemplar, de que se anteriormente grande parte, digamos, das lutas na Maré, né, era por via de associação dos moradores, digamos, melhorias, em uma perspectiva também de envolver a comunidade em lutas específicas, há, digamos, uma onguização no modo de se fazer política em que, digamos, essas estruturas passam cada vez mais a fazer um trabalho que deveria ser garantido pelo Estado e, portanto, passam a ser mediadores de políticas públicas, né, e a receberem dinheiro do Estado para fazerem, digamos, todo um conjunto de serviços, como a questão, por exemplo, sei lá, e alguns bem bacanas, né, como a questão, por exemplo, de haver, digamos, que é uma necessidade, né, que é, digamos, cursinho de pré-vestibular para jovens, digamos, das favelas, que foi assim que algumas dessas estruturas foram criadas. Agora, ela cada vez mais vai se tornando, né, eu acho que isso é geral, tanto da CUFA, como a AfroReg, como o SEASM, etc., elas passam a ser estruturas que o teor contestatário passam a ser cada vez mais suavizado pelas dependências que essas estruturas passam a ter do Estado. Isso é claro, entendeu? É mais grave que isso no caso do AfroReg e da CUFA, mas é uma conversa que a gente sim, pode ter. Exato. Também quero pegar leve na coisa, mas sim. E, portanto, elas passam a ser, são estruturas que passam a ser domesticadas porque passam a estar independentes economicamente, financeiramente, digamos, né, não só do Estado, mas também de empresas privadas, né, ou semi-privadas, como é o caso da Petrobras. E, portanto, mais do que queria organizar os moradores para, digamos, melhorar determinadas condições de vida, passa a gerir, né, também a pobreza, gerir as contradições de uma ordem neoliberal e, portanto, passam a ser parceiros, né, com as suas contradições também, né, de uma desigualdade abissal, né, que é o que se vive aqui no Rio de Janeiro. Otávio, a última questão, o fluxo de prisão dos jovens nesses bairros, você acha que ele é significativo, de jovens negros? Dá para perceber uma leitura? O que você acha? Vão mais presos mesmo depois do programa? Assim, você tem
há uma dificuldade para você conseguir, às vezes, principalmente dados. Isso hoje em dia é uma briga lá em Portugal, é que haja recolha de dados étnico-raciais nos censos de Portugal, porque a gente depois, pronto, né, as informações que muitas vezes nós temos sobre essa desigualdade, né, nessa chave, né, étnico-racial, acaba por ter as suas limitações por conta disso. Mas sabemos, por exemplo, que nas prisões de Portugal, um jovem negro está 12 vezes mais representado do que um jovem branco em termos relativos, né? E, portanto, o que você vê esse racial profiling, né? A consequência disso é que você também, né, você sai de um bairro desse e você tem a chance de ser parado pela polícia. Esses jovens depois são muito mais perseguidos, ou digamos, né, do que se você fizesse a mesma coisa, por exemplo, num bairro de classe média e tal. E, portanto, uma das coisas que se coloca, que é vendido, né, que agora a Quinta do Mocho está muito tranquila, você pode entrar e sair, antes você não podia, se você fosse de fora era assaltado e tudo mais. E tentam atribuir essa questão principalmente, por exemplo, a esse programa de inclusão social, né, que a gente vê que não é inclusão social, mas que se você for falar depois com as pessoas, etc., você vê que, de fato, o bairro está mais calmo, é verdade, embora mesmo quando era menos calmo, não tem nada a ver, né, com o que se passa aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, que não tem nada a ver, a violência, né, você não vê arma, você não vê, né, tipo, embora, claro, as armas existem, ou a venda de droga, ou às vezes o fato é que muitos dos jovens mais complicados ou foram presos, né, foram muitos presos e, portanto, outros, digamos, já ficaram mais velhos e já imigraram. E, portanto, há todo um conjunto de questões que têm a ver outras questões que influenciam com que não só a Quinta do Mocho, mas outros bairros também, os problemas mais ligados à delinquência ou criminalidade sejam nesse momento muito mais suaves do que anteriormente, né? Mas não porque haja digamos, o programa Escolhas, ou esse programa de arte urbana esteja, digamos, a intervir no sentido, né? Não é isso, né? Você vê que há outras questões, e uma é essa mesmo, né? Há muitos jovens que foram presos em determinados anos, o que desmontou parte também daquilo que acontecia nesses locais.